Coordenador lá de Pedra Branca da Educação Especial. Em nome dele, cumprimentar toda a equipe, a Alessandra, o professor Renato e a Flávia, que estão nos acompanhando. Dizer que nos últimos 4 anos eu tenho acompanhado o trabalho do professor Darlan lá em Pedra Branca, e como eu falei, eu fico feliz, Darlan, em contribuir lá na Câmara como ferramenta de criação de leis, para que tenha hoje, a gente já tem um marco inicial lá, e a gente queria até convidar aqui a nossa secretária a ir lá nos visitar em Pedra Branca. A gente tem avançado muito com leis que beneficiam os nossos autistas. Então, assim, nós somos co-irmãos aqui, muito próximos, e eu me sinto muito à vontade em dizer que tudo que a gente tiver de lei hoje voltada ao autista, que traga também aqui para a Serra do Navio, porque para beneficiar justamente nossas crianças. E essa é a minha felicidade de ser uma ferramenta e um parceiro da educação especial. Minha mãe é aposentada hoje, mas foi professora de educação especial, e eu só fui me tornar ativo nessa batalha quando fui convidado pelo professor Darlan, 4 anos, a participar de uma das caminhadas. E aí eu me apaixonei de verdade, isso é uma causa muito nobre. Eu tenho lá na Câmara servido, graças a Deus, nosso mandato para beneficiar, fazendo leis. É isso que a gente se propõe aqui, dizer a vocês que a gente está lá também aberto a ajudar o povo de Serra do Navio. Muito obrigado pela recepção e até mais. Fazer uma formação mais técnica, com maiores informações, tá? E a gente está à disposição, né? Como eu falei para ela, desde a primeira vez que nós nos encontramos, eu disse, dá para a gente fazer um casamento sem direito a divórcio. Então, nós queremos casar Pedra Branca do Amapari com Serra do Navio, tá bom? Na nossa do atendimento educacional especializado. Ela fala, olha, a gente precisa de um centro. Ela já está dando o problema, mas também ela já dá a resposta. Ela já quer a Câmara de Vereadores lá, então ela já está dando a resposta. Porque tem gestor que quando a gente vai falar isso aí, meu Deus do céu, não, isso é impossível, meu Deus, eu queria que tivesse meio neurônio da Paulinha, pelo menos meio, só meio, precisa ter inteiro, porque ela já deu o problema e já deu a resposta. Ela está saindo da zona de conforto e olhando para essas crianças. E essas crianças só vão aumentando nas nossas estatísticas. São 193 no sistema municipal. Se nós formos para o estadual, vai passar de 300 somando tudo. Isso se reflete no município. E a melhor forma de capitanear recursos por município é fazendo essas questões do centro, de um CER, qualificando o pedagogo, qualificando professores do AEE. Então, quem vai olhar o mundo diferente é você mesmo. Mas nós podemos nos unir para mudar essa realidade. Não adianta o Darlan saber falar árabe, hebraico, aramaico, não adianta saber falar inglês, francês, espanhol, italiano e não compreender a dialética de uma criança dentro de uma sala de aula. Então, bom dia a todos, muito obrigado pela atenção. Deus abençoe Serra do Navio. Deus abençoe a senhora, a prefeita Paulinha, professora Francileia, nossa secretária de Educação, senhor vice-prefeito, Deus abençoe. A cruz de Jesus foi pesada, mas lá no livro de Gálatas diz o seguinte: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Todos nós temos uma cruz para carregar. Não sei qual é a sua, eu sei qual é a minha. Mas não se preocupe, Deus, Ele vai te ajudar. E quando Serra do Navio precisar do milagre, sempre Deus vai providenciar no momento certo e na hora certa. Deus não chega nem antes e nem depois. É tudo no tempo dele, na hora dele. E antes que eu me emocione, bom dia a todos, muito obrigado pela atenção.
Falco Nery. Bom dia a todos. Bom dia. Primeiramente, agradecer ao diretor, que eu não conheço, mas só o ato de ter cedido espaço para um evento como esse é maravilhoso. Eu dou um bom dia novamente e agradecer a presença de todos e também ter o convite da secretária Francileia, que já esteve lá numa conversa institucional com a gente, lá na Secretaria Municipal de Educação. Trocamos algumas ideias, trocamos algumas figurinhas quanto à questão de algumas leis e alguns trâmites pedagógicos que podem vir para Serra do Navio, tá? Que eu não vou falar de forma técnica porque o momento não é propício para tal, mas dizer que nós, quanto a EEDA, Secretaria Municipal de Educação, a gente está à disposição para trazer formação para os professores aqui de Serra do Navio. Vamos marcar um momento para a gente fazer esse arcabouço pedagógico e também da questão jurídica, de leis, que o marco legal que o município precisa desenvolver através do seu parlamento ou através do Poder Executivo. E também é impossível falar da questão do autismo sem citar números. Então, hoje, no Sistema Municipal de Educação de Pedra Branca do Nova Bahia, são 193 crianças. Dessas 193 crianças, mais de 89 são autistas, entre o nível 1, 2 e 3 de suporte. Fora as crianças que têm paralisia cerebral, que têm epilepsia, que têm hidrocefalia e microcefalia também, e outras comorbidades a mais. Então a secretária me deu um número assim que já tem 56 estudantes, né, atendidos aqui em Serra do Navio. Então isso já chama a atenção para começar a desenvolver, porque quando nós falamos da questão do autismo, não é único exclusivamente o autismo em si. O autismo sempre vem acompanhado. Nós não podemos esquecer que essa criança tem um pai, tem uma mãe, tem um avô, tem um tio, tem um irmão. Então, quando nós falamos de autismo, nós não falamos só da forma singular. A família, ela deve ser acolhida. Então, o município, ele precisa desenvolver políticas públicas no sentido de acolher a família atípica. E dentro dessa família atípica também está o professor, o diretor, o coordenador, o merendeiro, quem é serviços gerais, a secretária de educação. Toda a escola entra dentro dessa família atípica, porque ela precisa aprender a lidar com essa criança. Então é uma questão psicossocial, mas eu fico muito agradecido de estar nesse momento aqui. A secretária tem total liberdade para entrar em contato comigo e também tem algumas autoridades que nós vamos estar levando a nossa causa de Pedra Branca. Eu já até adiantei alguma coisa sobre Serra do Navio de modo direto, mas aí dizer que a gente, para a gente fazer esse casamento sem direito a divórcio, né? Vamos casar sem direito a divórcio no AEE. Então eu estou à disposição para auxiliar. Também eu gostaria só de fazer menção novamente aqui do diretor Renato, que é o diretor lá da Escola Ética Daniela, que é um parceirão nosso, a nossa psicopedagoga, a professora Alessandra, e a nossa técnica, a professora Flávia. Então, sem mais delongas, um bom dia a todos, uma boa formação. Lembre-se sempre, nunca se esqueçam das questões institucionais, mas tudo que supera isso é o amor pela causa. Quando a gente reconhece a dor do outro, o sofrimento do outro, tudo vai ser melhor, porque aí nós não perdemos a sensibilidade humana. Então eu falo demais. Bom dia a todos, muito obrigado pela atenção e estou à disposição. Bom dia. Muito obrigado, senhor Carlão. Com esse mesmo caráter. Então, a prefeita, quando fala isso, a secretária, quando nos procura, ela não está só preocupada em ser secretária, em estar lá na cadeira, no gabinete,
que ela poderia estar de modo muito confortável, mas não. Está indo atrás de políticas públicas. Por quê? Essas políticas públicas, elas vão atingir direto toda a cidade de Pedra Branca do Amapari, tanto as famílias atípicas quanto não. Isso muda a cara da cidade. E eu sempre digo, as únicas duas cidades, prefeita Paulinha, que estão no coração da Amazônia é Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio. O resto é tudo periférico. Nós estamos no coração. O resto tudo é periférico. Então nós precisamos observar que nós podemos fazer uma educação diferenciada. Mas essa educação diferenciada, ela começa por quem? Por mim. Primeiro, quanto ser humano. Segundo, como pai. Terceiro, como pedagogo. Quarto, como chefe de um departamento. Quinto, porque eu preciso ser muito mais humano do que toda e qualquer pessoa, porque a área que eu estou lidando, ela é muito sensível. Então, eu fico feliz porque já se tem a obtenção de um caráter de um centro, já está se preparando para a questão de um centro. E nós estamos lutando lá em Pedra Branca do Amapari. Eu sempre digo, para construir um centro aqui, prefeita, a cidade só vai precisar da bagatela de R$1.200.000. Darlan, isso é muito dinheiro. Mentira, não é dinheiro não. Nós temos 8 deputados federais e 3 senadores da República. Isso aí é café da manhã. Darlan, como é que a gente vai pagar? Não se preocupe. Tem um pai que está lá em Brasília, ele dá o jeito dele. Então nós precisamos observar essas questões. O impossível não é para todos, é para alguns. Alguém pode dizer assim, é uma loucura pensar num centro em Serra do Navio, mas nós temos que pensar no melhor para a nossa cidade. Nós temos que pensar nesse centro, nós temos que pensar no CER, que é um centro especializado em reabilitação, no CER 2. Nós precisamos pensar numa unidade do Sara Kubitschek, aqui em Serra do Navio. Nós precisamos ser audaciosos. E nós precisamos de professores, diretores, coordenadores, secretários, prefeitos e vice-prefeitos plenamente audaciosos com a educação. Falo em alto e bom som. Se desafiem a si mesmo na educação especial. Se desafiem a si mesmo na educação inclusiva. Pois o marco será antes de Paulinha, com Paulinha e depois de Paulinha. E nós precisamos pensar nisso, porque a Paulinha lá atrás e o nosso vice-prefeito aqui não faz nada sozinho. Eles não vão conseguir nada sozinhos. Eles precisam da secretária, do professor, do diretor, do coordenador, do pai, da mãe, do gari, de todo mundo que está lá na ponta. Então essa educação para ser feita, ela não está resumida só num punhado de pessoas. Nós precisamos de todo mundo aqui. É uma palavra muito mais motivacional. E nós temos que ter essa audácia. Quem vai mudar a cara da cidade somos todos nós. Quem vai desafiar a si mesmo somos nós. E nós precisamos ser audaciosos naquilo que a gente vai fazer. E para encarar uma situação da educação em Serra do Navio, tem que ser audacioso. Então esse momento é uma palavra de audácia. Darlan, você está sendo muito longe, você está indo muito longe. Escutem bem, nós que estamos nessa sala, guerreiros são moldados no deserto, onde não tem água, onde não tem sombra. No deserto tem muitos escorpiões e serpentes. O sol é causticante, mas só atravessam o deserto os guerreiros. Só consegue sair do Egito para chegar em Canaã os guerreiros.
Então todos nós somos guerreiros. Todos nós temos as nossas fraquezas, mas todos nós vamos poder superar muito mais. Então hoje é uma palavra de incentivo para todos nós. Não vamos desanimar, mas nós vamos vencer e alcançar. E também as crianças precisam do plano educacional ou de ensino individualizado. As crianças precisam do plano do atendimento educacional especializado. As nossas crianças precisam de uma equipe multiprofissional para atender. Mais de falar de currículo, depois eu mando meu currículo, mas eu posso dizer que eu sou pedagogo igual a cada pai, a cada mãe, a cada professor. Nós podemos dizer assim: eu sou mãe, mas eu não sou pedagogo, eu sou pai, eu não sou pedagogo. Sim, você é um pedagogo nato. E muito mais pedagogo do que o Darlan, porque você tem um filho que precisa de uma educação especial. E também eu compartilho da mesma questão de pais e mães e professores aqui. Eu tenho uma filha que ela vai fazer 30 anos agora. A minha filha, ela tem neuromielite óptica. Ela tem uma doença degenerativa. Então, quando nós vemos algumas questões, alguns pais e algumas mães, quando a gente sabe do diagnóstico do filho, a primeira pergunta que vem na nossa mente, vice-prefeito, a primeira pergunta que o pai e uma mãe, quando descobre o diagnóstico do filho, a primeira pergunta que ele vai se fazer: o que vai ser do meu filho quando eu não estiver aqui? É a primeira questão, é a primeira situação, é a primeira pergunta pedagógica que acontece em todos os momentos da vida de um pai, da vida de uma mãe, quando muitos tratam os seus filhos como incapazes. Os nossos alunos não são incapazes. Todos os nossos alunos, todos os nossos estudantes, eles são capazes. E eles são capazes de ir muito longe. O primeiro ambiente educacional é o ambiente familiar. O segundo ambiente educacional é a escola. Então nós temos dois modelos de educação. E a escola precisa ter essa casadinha com a família. Porque o princípio da educação começa sempre no lar, começa sempre em casa. Quando nós temos esse reconhecimento pedagógico, nós precisamos ter o seguinte conhecimento, que todo e qualquer ser humano ele é capaz. Há uma questão do capacitismo que discrimina quem é da educação especial. A própria sociedade discrimina aí fora. A própria sociedade coloca paradigmas. Mas nós, quanto educação, nós somos os guerreiros para quebrar esses paradigmas. Então, quando eu vejo ali a nossa prefeita, que está ali atrás, a prefeita Paulinha, linda, bela e maravilhosa, que eu estou conhecendo agora, aplausos, ela é linda. Se tivesse uma floricultura, eu ia lhe mandar um buquê de flores agora, tá bom? Sim, a gente tem que ser galanteador, né? Mas vamos lá. A prefeita, ela tocou numa questão aqui muito simples, da cidade ter um centro de atendimento educacional especializado. Ela não está errada, ela está 100% certa. Por quê? Nesses laudos das nossas crianças, quando vêm para as escolas, está o laudo dizendo, por exemplo, autista nível 1, nível 2 de suporte, com conformidade, etc. e tal. Mas lá embaixo tem as questões das terapias, que ele precisa fazer a terapia com o psicólogo, com o terapeuta ocupacional, com o fisioterapeuta, precisa ter atividade física,
no mínimo 3 vezes por semana, e um centro em Serra do Navio vai ajudar a escola e vai ajudar a família. Mas nós podemos dizer, Darlan, ele é atendido na escola, ele é atendido no AEE, mas aí o centro, ele vai trabalhar as terapias, porque só a questão medicamentosa não vai resolver. Só medicamento não vai resolver. Ele precisa fazer essas terapias. Darlan, mas nós temos agora a questão do canabidiol. Legal, maravilhoso, é uma medicação do momento, é uma medicação maravilhosa, vai ajudar? Vai. Mas as terapias, elas vão contribuir em 70% da melhora de vida da criança, da melhora do trabalho do professor, da melhora do convívio familiar e do convívio social. Quando nós observamos isso, nós vamos receber, quanto pai, quanto mãe, a gente sempre recebe uma folhinha desse tamanho aqui, que é o tamanho de um laudo de uma criança. Isso aqui para muitos é um decreto de morte. Darlan, decreto de morte, sim. Alguns têm essa consideração, mas eu considero isso aqui um decreto de vida. Por quê? Essas crianças, elas nos ensinam a olhar o mundo de forma diferente, a raciocinar de forma diferente, a ver o utensílio da vida de forma diferente. Eles irão nos mostrar um caminho diferente para a vida. Eles estão nos ensinando a amar, a ter o sentimento humano, a não perder a sensibilidade humana que muitas vezes nós, quanto dito adultos amadurecidos, já perdemos. Por que eu falei do buquê de flores ali para a nossa prefeita? Eu acho que ela é casada, né? Estou até com medo de ir embora daqui, o marido dela me matar. Né? Meu Deus! A gente pode fazer uma sociedade aí, né? Aí por que todo mundo riu? Porque isso é bom, isso causa agradabilidade. Quantas mulheres aqui não gostariam de receber um buquê de flores, né? Uma cesta de café da manhã? Não é verdade ou é mentira? Chocolate. Passar uma noite no Ibis Hotel.